criar um evento esportivo com a história. Essa é uma grande sacada que um grupo de amantes dessas duas atividades teve, inspirados em outro circuito. Em razão do sucesso da primeira edição, foi organizado um segundo evento. Partindo de Nova Friburgo, o grupo passa por antigos caminhos da linha férrea, que foi introduzido no noroeste fluminense justamente para escoar a produção de café das fazendas da região. Percorrem de bicicleta os municípios de Nova Friburgo, Sumidouro, Carmo, até chegarem em Além Paraíba. Fomos conhecer mais sobre esse circuito entrevistando Marco Antônio Zaniboni, um dos organizadores desse evento. Marcos, de onde saiu essa ideia de fazer esse circuito Maratona dos Cafés? É porque eu participei de uma prova de ciclismo que existe em Ouro Preto, Mariana, de nome Iron Biker. E ele é feito pela estrada real, que é em Ouro Preto, Mariana. E essa prova de mountain bike, ela se desenrola pela estrada real, né? Para todos sabem aí que a estrada real, ela tem o caminho velho e o caminho do ouro, que eles dizem na época, né? Então o que acontece? Ela é um patrimônio histórico, né? E o pessoal valoriza muito isso, entendeu? Hoje, qualquer ciclista hoje, o sonho de consumo dele é fazer um passeio pela estrada real. Então, o que você fez? Você viu a associação do esporte com caminhos históricos, lugares de memória, né? E aí você teve a ideia de trazer isso aqui para a nossa região. Exatamente. O que aconteceu lá? O mineiro, ele criou essa mística. Existem não só o Iron Bike, como o Big Bike, agora tem uma Copa Chayoene, que também se faz pela estrada real. Então eles valorizam muito esse patrimônio histórico dele. Então eu quis fazer o quê? Eu quis fazer uma coisa, aqui na nossa região, eu comecei a pensar o que nós temos aqui de patrimônio histórico em termos de histórico de linha. Aí eu pesquisei exatamente assim, eu lembrei da estrada de ferro Leopoldina. Mas o que acontece? Aí eu ia ter uma outra dificuldade, porque na minha cidade, Cordeiro, Cantagalo, já não existe mais vestígio, não tem nada. Deu origem a moradias, deu origem ao asfalto. Então eu, nesses pedaços do meu cotidiano, eu passeando para aquela região de Sumidouro, que eu gosto muito de andar por ali, Carmo, eu comecei a ver umas pontes treliçadas, comecei a ver uns dormentes, comecei a ver umas caixas d'água, comecei a ver túneis. Então o que eu percebi ali? Um rico histórico de linha, né? Uma coisa assim que eu comecei a sentir um clima assim nostálgico quando eu comecei a pedalar. Então, eu comecei a puxar fundamentos, comecei a pesquisar, inclusive, trabalhos seus na internet, Janaína. Eu comecei a perceber que tinha um rico material seu na internet. E eu comecei a pesquisar exatamente esse histórico de linha. Quando eu percebi que eu tinha ali 4 túneis, 3 em Murinelli e o túnel que chora no Carmo, e eu também tinha ali disponível as caixas d'água. Tinha uma ponte treliçada que faz a divisa do estado do Rio com o estado de Minas. Então eu comecei a pesquisar o histórico dessa linha e vi que ela se inicia em Conselheiro Paulino e termina no lado de Minas, em Melo Barreto. Então eu vi que ali, embora se fizeram algumas construções, teve algumas alterações no Carmo, eu vi que 80% do trajeto ainda se faz original. Embora que não tenha o trilho, mas o caminho onde passava o trilho está ali disponível para nós, o caminho. Então eu percebi que nós temos 80% desse trajeto. Então ele dá 100 quilômetros. Então eu fui e pensei logo, falei, bom, já está na minha cabeça. Tá filmando! Tô filmando! É nóis aí! Oiê! Aí, vai! Uhul! Nós na maratona! Não, aqui é tranquilo. Bora, Raquel! O objetivo dessa linha foi para escoar a produção de café, porque todos nós sabemos que a maior invenção tecnológica no século XIX foi o trem, e ele foi projetado justamente para escoar a produção de café, que na época era a economia que era movimentada do país. Hoje é o petróleo, na época era o café. A região de Cantagalo
ela chegou a ser o maior produtor de café do mundo, porque ela abrangia até a Nova Friburgo. Friburgo foi a primeira área administrativa a se emancipar de Cantagalo na época. Então por isso você chama Maratona dos Cafés, porque você fala do café, mas você usa É porque quando você falou Maratona dos Cafés, eu imaginei a princípio que você iria fazer antigas fazendas de café, né? Mas não, chama Maratona do Café, mas a ênfase é na rota da linha férrea com o escoamento desse produto. Exatamente, ligando o Noroeste Fluminense ao estado de Minas. Por isso que nós batizamos ela de Maratona dos Cafés pela Estrada de Ferro Leopoldina. Por quê? A Estrada de Ferro foi criada para escoar a produção de café. E eu via o valor importante da nossa história. Se nós somos o que somos hoje, graças a esse trabalho que foi feito no passado. Até porque, Marcos, também, hoje em dia, se você for... às vezes as pessoas podem estar falando assim, mas por que você também não faz as antigas fazendas de café? Mas eu que trabalho com isso, sei da dificuldade que é de um proprietário de uma fazenda dessa abrir para você fazer essa passagem, né? E também a dificuldade, porque senão o circuito ficaria muito amplo, porque você teria que entrar dentro da propriedade para ver a casa sede, aí teria sim. E seria interessante, quer dizer, então teria essas dificuldades. Então acho que você foi no caminho certo mesmo, né? Pois é, perfeito. Esse trajeto, ele é um trajeto que compreende 100 quilômetros. Você começa a contar pra gente, passo a passo. Vocês partiram aqui do centro de turismo, né? E vocês tiveram o suporte logístico da prefeitura, não é isso? Como é que foi? Perfeito. A Maratona dos Cafés, pela antiga Estrada de Ferro Leopoldina, ela envolve 4 municípios. Na sequência de onde nós partimos aqui, Nova Friburgo, eu quero até registrar aqui um agradecimento ao meu amigo Valdemir, que é o secretário de esporte, que disponibilizou aqui o CT, e também a GCM, que conduziu nós aqui até passando por Manel do Queijo, até a Dona Mariana. Então a parte de logística de Friburgo foi até aí. Isso, a parte de logística foi feita até a Mariana. Aê! Valeu! Valeu! Alô? Isso aí! É Fernando! Oi, bem, Fernando! Ó, aqui! Eu, Renato! Valeu! E Sumidouro também, quero fazer meu agradecimento ao Aurinho, que fez a parte dele, né, que pegou a maratona ali, o comboio em Sumidouro, entregou para o Carmo e assim sucessivamente até chegarmos em Além Paraíba. Em Cantagalo nós tivemos o apoio do Marcos e do Wesley para fazer a logística de passagem por aquela cidade. Então nós passamos em 3 municípios, fomos muito bem recebidos pelos municípios, pela população local. Entendeu? Quer dizer, assim, é uma festa do ciclismo. As pessoas param, elas consomem nos restaurantes, fizeram uma degustação ali em Mariana. Então, assim, é uma coisa bem espontânea, bem natural. Participou um garoto de 12 anos, participou gente de 65, 68, quer dizer, é um passeio. É um passeio familiar, embora... Com segurança, né? Porque vocês têm esse apoio logístico, né? Exatamente, isso foi o mais importante. Com segurança, a linha de trem, ela se desenrola em estradas vicinais. Mas em determinados momentos, a gente passa em vias urbanas com movimento de carro. Então é por isso que a gente precisa de um apoio tanto na dianteira como na retaguarda e o comboio ficar no centro. Claro. Por isso que eu falei, vocês têm toda a segurança. Né? Toda a segurança. E pelo fato de ser uma linha de trem, o que acontece? Apesar dos 100 km, é um trajeto tranquilo de fazer, porque Nova Friburgo, se não me engano, está na cota aí, na casa aproximadamente acima do nível do mar, em termos de 780, 800, não exagerando. E Além Paraíba 153. Então, geograficamente, não tem como subir.
Então nós fizemos uma descida, é uma estrada que, digamos aí, 70% do trajeto é em reta, por isso que eu estou falando que participou um garoto de 12 anos, participou pessoas de 65 anos, o pai foi junto com o filho, quer dizer, é um passeio assim, familiares, amigos, que a gente interage com a população local de Nova Friburgo, Sumidouro, Carmo e além Paraíba. Tudo junto, né? Tô falando que eu não tenho molejo nenhum, o que isso aí, rapaziada? Isso aí tudo, a culpa é hi-fi, tá, gente? Frequentou muito hi-fi. Agora chega de palhaçada, vambora. Chega, vai! Então vocês fizeram a parada em Mariana, que é muito linda aquela região, uma região agrícola, né? Ainda tem a estação de trem, né? Ali. E dali vocês foram seguindo por Sumidouro, passaram pelos 2 túneis. Passando por 3 túneis, no caso, os 3 irmãos, né? O maior, são 3, passamos pelo maior, né? Que inclusive usou até farol para bicicleta, e os outros 2. E o 4º túnel foi lá no Carmo, que é o túnel que chora. Ah, tá. E bonito também em Sumidouro é aquela vista que você tem da Fazenda Santa Cruz, lá embaixo, né? Dá para ver a Fazenda Santa Cruz, que é do seu Miltolino. É uma vista muito bonita do vale, né? Sem dúvida. Lá ali da região dos túneis ali você já começa a avistar. Muitos atletas, inclusive, pararam e fotografaram essa fazenda. Dá até para descer. Vocês desceram ali? Nós não descemos porque nós quisemos manter o máximo que possível os 80% do histórico da linha. E se a gente desce ali, a gente interromperia isso. A questão é que a gente queria retratar mesmo o histórico da linha. Então a gente, o máximo que possível, a gente andava na subjetiva linha do trem. Não pode sair da linha do trem, né? Exatamente, não pode sair da linha do trem. E não existe a possibilidade de vocês passarem pela Ponte Seca, não, né? Exatamente isso. Nós estamos estudando ano que vem, já até estou conversando com o pessoal de Sumidouro. Foge muito do trajeto? Não. É interessante passarmos pelas Ponte Seca. E nós estamos estudando um trajeto ano que vem para passar por lá. Mesmo que a gente prende um pouquinho o tempo do pessoal aí, mas ano que vem, pena, né? Sem dúvida, ano que vem, aquilo ali é um cartão postal, né? Ano que vem, sem dúvida nenhuma, na terceira maratona nós vamos passar por lá. Pois você falou em terceira maratona, né, Marcos? Com o tempo vocês vão adaptando, por exemplo, eu falei com você de parar na Fazenda Santa Cruz. Eu pararia, porque ali é pertinho, dá uma descidinha ali e tal, e ali o pessoal da fazenda é bem receptivo, pelo menos para você passar por uma fazenda. Mas, de repente, pode ser que você sinta a necessidade de, mais adiante, dar uma paradinha. Não é fechado, né, esse circuito. Você está sempre adaptando. Inclusive, me parece que você falou que vocês não passaram pelaquela ponte de ferro que vai até Carmo. Mas você, ano que vem, quer também passar ali, né? Perfeito. A gente está sempre inovando, né? A primeira maratona, pra você ter uma ideia, ela começou ao contrário. Ela começou lá no Paquequé e veio em direção a Friburgo. Ah, foi invertido. Esse ano, em função, né, do maior número de pessoas e pessoas assim, querendo levar o filho, daqui para lá é mais fácil de fazer. Então, assim, a gente vai inovando a cada ano. Então, ano que vem eu conversei com o pessoal do Carmo, a gente já começa a trabalhar esse ano. Para esse tipo Copa do Mundo, né? É por isso que a Alemanha ela foi campeã, né? Teve uns resultados bons porque eles trabalham sempre. Então, assim, eu tenho minhas atividades do cotidiano. Então, se eu deixar para a última hora começar a ver essas coisas, aí aperta. E como a gente faz isso por amor ao esporte, né? E a história também, né? E a história também, que eu sempre fui apaixonado por história. Tanto é que eu saí daqui para correr a Estrada Real. Eu aproveitei, eu não fui para competir, eu aproveitei a estrutura da prova e eu parava a bicicleta, todo mundo competindo um com o outro, eu parava a bicicleta para tirar foto nos marcos. Eu tinha até a condição de chegar em condição melhor, que eu treinei para isso. Mas a curiosidade da história era tão grande que eu parava. Eu parei em Glaura para ver algumas coisas interessantíssimas da Estrada Real. Me desliguei totalmente de corrida e me concentrei na história da Estrada Real. Então, o que acontece?
lá existe a possibilidade, essa ponte, a estrutura dela está intacta. É uma Dá para ponte, passar ali de bicicleta? ela tem os trilhos do trem e ela tem as travessas. Sim. O que precisa ali é fechar ela com madeira para a gente sair em Melo Barreto. Pela travessa. Tem que fechar ela com madeira, né? Fechar ela de ponta a ponta com madeira. Aí você Entendeu? inverte, você não chega em Além Paraíba, você vai chegar em Melo Barreto. Exatamente, a gente chega em Melo Barreto. Ah, tá certo. Mas essa ponte vale a pena, hein? Vale a pena. Ela é linda. Ela é linda demais. Pra você ter uma ideia, Uma das poucas estruturas de ferro que ficaram. Né? pra você ver, é interessante porque no Rio Mississippi tem uma ponte dessa, idêntica à nossa, treliçada igualzinho. Sendo que a ponte nossa tem 260 metros. A deles tem 80 metros. Poxa. E eles endeusaram a ponte dele. Endeusaram. É a Route 66, tem placa de sinalização, tudo direitinho. A nossa está lá abandonada, cheia de capim e tudo, toda abandonada. Mas olha o tempo que ela resistiu. Aquele Rio Paraíba está cansado de jogar água por cima dela. E ela Tá ali, né? permanece lá. Reforçando, tem muitas inovações para o trajeto do ano que vem. Inclusive as pontes secas, a passagem pelas pontes secas e a passagem por essa ponte. Aí vai ficar realmente bem interessante, né? Agora me diz uma coisa. O perfil do ciclista. Eu preciso ter preparo físico, assim, tipo assim, eu vou participar da maratona. Eu preciso estar com preparo físico legal para poder fazer esse trajeto de 100 quilômetros? Olha só, a primeira maratona, ela foi montada praticamente num grupo de WhatsApp. A segunda maratona apareceu um sitezinho para fazer inscrição, mas também começando as conversas tudo pelo WhatsApp. Então o que eu orientava? Se você fizer aí, treinar 3 vezes por semana, que nem o pessoal vinha treinando no grupo, um incentivando o outro, eles treinavam e postavam no grupo. E eu cobrava sempre esses treinos. Né? Então, assim, cerca de 30 quilômetros a 40 quilômetros. Cada pedal, 2 pedais na semana com essa quilometragem, já é o necessário para fazer lá. Por quê? Um trajeto aqui, tipo Hotel Garlipe, Macaé de Cima, aqui em Friburgo, que tem muitas subidas, por exemplo, um trajeto aqui, um trajeto travado aqui de 40 quilômetros, corresponde a 100 quilômetros em reta, naquele trajeto lá. Obviamente, a pessoa precisa ter, assim, uma certa intimidade com a bicicleta, não precisa ter aquela técnica apurada. É o que eu digo, foi um senhor de 70 anos nesse pedal e terminou. E foi um menino de 12 que também terminou. Mas eles têm aqueles pedais, né, que eles fazem. Não é pedal assim em ritmo de corrida, com alta performance. Eu diria assim que é um nível assim, de iniciante. Um nível de iniciante consegue fazer essa maratona. E o pessoal assim, de Cordeiro começaram a interagir. Eu tive um apoio também que eu gosto de agradecer muito também. São 2 ciclistas daqui de Cordeiro que são assim, que eu considero assim como 2 precursores também desse evento, que abraçaram essa causa da Estrada de Ferro Leopoldina, que é a Luísa e o Leandro Abreu. Eles são daqui de Friburgo, entendeu? Eles, logo assim que eu joguei no grupo e eles estavam no grupo, foram os primeiros do grupo da primeira maratona. Eles abraçaram e expandiram, entendeu? Até porque essa maratona teve atletas de Cantagalo, de Cordeiro. A base foi Nova Friburgo. Nós disponibilizamos 3 ônibus de empresa. Aqui em Friburgo foram também 4, uma van e micro-ônibus daqui de Nova Friburgo, para trazer esse pessoal de volta de Além Paraíba para Nova Friburgo. Porque a gente vai percorrer os 100 quilômetros, a gente vai encerrar lá. Aí eu pergunto, e para vir embora? Isso que eu te pergunto. Então era uma prova inusitada, assim, é uma maratona... Quer dizer que pode voltar de ônibus, diferente, né? Tem os ônibus disponíveis, está tudo na estrutura do evento, tem os ônibus disponíveis, a gente fica durante o ano já se organizando para isso. Então teve pessoal de Rio das Ostras, Cabo Frio, Macaé, que fizeram a incursão na maratona por Nova Friburgo. Vieram até aqui na sexta, ficaram em hotéis na sexta-feira, porque 6h15 da manhã, 6h30 da manhã, já era, em torno de 7 horas, já era concentração aqui. E nós tivemos também um apoio que eu gostaria de registrar aqui, da Café Garoto. Deu um apoio com relação às medalhas de participação. Foi uma medalha assim, personalizada, né, em prata envelhecido para caracterizar a época. Uma medalha assim, bem bacana. E eles botaram um ponto aqui de degustação, botaram uma maquininha de café, teve um café da manhã para o pessoal, a concentração foi 7 horas
e a saída foi às 7h30, entre 7h30 e 8 horas. Agora, Marcos, você está de parabéns, porque é muito legal a gente ver o esporte, né, passar por esses lugares de memória e nada como lembrar da linha férrea, né? Esquecidas, como a gente falou dessa ponte que liga o estado do Rio a Melo Barreto, que é uma ponte lindíssima e que a gente não dá nenhum valor, né? Vocês estão de parabéns por ter feito essa simbiose, né, entre esporte e história. E eu, como historiadora, fico muito feliz, por isso que eu te convidei para dar essa entrevista, para dar força, porque a gente lembra esses lugares, esse trajeto, né, que o trem passou e parece que foi um sucesso, porque a logística, tudo foi muito bem preparado, com segurança, né? Muito legal. E vocês já estão para a terceira, né? Isso daí. Nós já estamos trabalhando já para a terceira maratona, em termos de circuito, em termos de atrativos, né? Fazendo algumas alterações. Então, pessoal, para finalizar aí o programa aí com a Janaína, né? Eu quero convidar vocês aí para estar junto com a gente nesse passeio aí do ano que vem, da terceira maratona, para a gente continuar contando essa história aí em pedais.